Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. Eu sou o Dilon Araújo, este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Vamos a partir de agora então com os nossos destaques de hoje. No Paraná, as buscas continuam por desaparecidos após o deslizamento que arrastou para o meio da estrada a BR-376, parte da mata da Serra do Mar, que veio abaixo num solo encharcado pelas chuvas que não cessam. Já são 2 mortes confirmadas. No deslizamento, pelo menos 16 veículos entre carros e caminhões foram arrastados. Uma estimativa do Corpo de Bombeiros aponta que mais de 30 pessoas podem estar desaparecidas. Em Sergipe, a chuva forte abriu também uma cratera na rodovia. Engoliu 3 veículos e deixou pelo menos uma vítima, uma morte neste acidente. O desemprego em queda no Brasil. Números divulgados hoje pelo IBGE revelam que o índice recuou para 8,3% no trimestre de agosto a outubro. A média salarial subiu e subiu também o número de trabalhador hoje com carteira assinada no nosso país. Copa do Mundo do Catar, 6 seleções já estão nas oitavas. Pelo grupo D, hoje a Tunísia venceu a França no começo da tarde e a Austrália foi a grande surpresa do dia. Venceu a favorita Dinamarca e vai às oitavas. A baguete francesa e o rum cubano agora estão na lista dos bens imateriais da Unesco. Sabores únicos que representam a cultura de povos tão marcantes, agora também patrimônios da humanidade. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. Nosso primeiro assunto do dia é o deslizamento que ocorreu na Serra do Mar do Paraná, que bloqueou a BR-376. Neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas, mesmo com as fortes chuvas que caem no local. A Polícia Rodoviária Federal disse que a decisão sobre o fechamento da rodovia era responsabilidade da concessionária no momento do acidente. De acordo com especialistas, a estrada deveria ter sido interditada totalmente logo após o primeiro deslizamento que aconteceu 4 horas antes da tragédia. As imagens que você vai ver agora são impressionantes. De acordo com os profissionais, não é possível precisar o número das vítimas, por conta da dificuldade de saber quantas pessoas estavam no interior de cada veículo. A equipe trabalha com uma hipótese de existir de 30 a 50 vítimas, levando em consideração que são aproximadamente 16 veículos com capacidade de até 5 pessoas. O Corpo de Bombeiros informa que há risco de novos desmoronamentos, inclusive da pista da rodovia ceder por causa do peso dos entulhos. Hoje conseguimos avançar na retirada de 3 veículos e de uma carreta. Essa carreta, ela foi retirada o segundo óbito da que nós tínhamos identificado então. Ontem as equipes nossas monitoraram 10 pontos de deslizamento além daquele maior. Pequenos deslizamentos que estão ocorrendo e que obviamente pode gerar uma situação de risco, né? Então por isso dessas restrições e desse controle assim, muito rigoroso com relação à circulação, né, do posto da PRF para baixo ali, né? Então fica essa recomendação. Não, que foram ontem registrados 10 pontos, as equipes nossas que circularam, nós temos registro de 10 pontos de escorregamento de massa, né, ao longo desse trecho. De acordo com a Defesa Civil, a chuva não deu trégua. Isso dificulta o andamento dos resgates. A polícia informou que estão utilizando guinchos, cães treinados, além de uma câmera termal que identifica calor para auxiliar na identificação dos sobreviventes. Mas, de acordo com as informações, o equipamento ainda não identificou nenhum sinal. A câmera continuará sendo utilizada e, assim que as condições climáticas permitirem, drones também farão parte da busca. Nesse momento nós temos a PRF, Defesa Civil, DENIT e DR já acompanhando em campo a condição, principalmente na região ali do KM39 até o KM41,5, onde houve algumas quedas de barreira, para justamente analisar a situação e tomar as medidas necessárias, analisando a questão da circulação, sobretudo da questão da segurança. Nós ainda temos uma condição de fechamento da rodovia no sentido Paranaguá e havendo a condição técnica para nós ajustarmos
tanto a condição técnica para a circulação, quanto a condição técnica para a segurança viária, para nós aumentarmos ali o trecho em pista simples e garantirmos a circulação tanto no sentido Paranaguá quanto no sentido Curitiba, ali na BR-277, nós estaremos fazendo isso. Então, a BR segue interditada desde o acidente que aconteceu nesta segunda-feira. Até agora, 2 pessoas foram encontradas mortas e 6 foram resgatadas com vida. Equipes do Bombeiro, da Defesa Civil e da concessionária responsável pelo trecho continuam atuando nas buscas no local. Muito triste, né? Ver o tamanho desse estrago e quantos carros foram arrastados, a possibilidade, né, de muitas vítimas aí, a possibilidade, por exemplo, de mais de 30 desaparecidos. E atenção, gente, agora há pouco foi liberado o fluxo de veículos da BR-277, sentido litoral do Paraná. Apenas para destacar aqui, a BR-277 corre mais ou menos em paralelo à BR-376, que está totalmente bloqueada. Ela é separada pelas montanhas da Serra do Mar. O trânsito na BR-277, onde também aconteceram deslizamentos, estava retido no quilômetro 60, no município de São José dos Pinhais. A área de deslizamentos da rodovia, entre os quilômetros 39 e 42, permanece interditada parcialmente. Por isso, o trânsito no local acontece num sistema de pista simples, com muito mais lentidão. Obras e sinalizações realizadas por equipes do DER permitiram a liberação do trânsito para Paranaguá, que estava bloqueado desde as 6h30 da manhã da última terça-feira, dia 29. E eu quero ressaltar aqui a situação na BR-376, onde aconteceu esse terrível deslizamento há 2 dias. O trânsito segue bloqueado nos 2 sentidos. Em Santa Catarina, com tanta chuva, a chuva não para, a situação é de emergência já em vários municípios. Neste momento, a solidariedade ajuda aqueles que mais precisam. A força da água arrancou a ponte de acesso a um sítio em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, deixando uma família ilhada. Um grupo precisou montar uma espécie de tirolesa para enviar mantimentos até as pessoas isoladas. Segundo o Corpo de Bombeiros, um helicóptero da corporação resgatou a família na tarde de terça-feira. Havia um bebê de 9 meses e uma criança de 5 anos no grupo. Os bombeiros informaram que a família passou o final de semana no sítio e foi levada para uma área segura, onde pudesse seguir caminho para casa. Outro grupo decidiu permanecer no local. Essa situação acontece após dias seguidos de chuva persistentes no estado. Nesta quarta-feira, o estado entra no 4º dia seguido de chuvas. De acordo com a Defesa Civil, ao menos 9 regiões catarinenses seguem com risco alto para deslizamentos, inundações e alagamentos. É uma situação preocupante em vários municípios, não apenas em Santa Catarina, As cidades históricas no litoral do Paraná de Morretes e Antonina também ficaram debaixo d'água nas últimas horas. E a chuva continua a causar estragos e mortes não apenas no sul do Brasil. Nesta quarta-feira, pelo menos uma pessoa morreu após 3 veículos terem caído numa cratera que foi aberta na rodovia SE 290, no estado de Sergipe. A cratera se abriu entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. Policiais militares foram acionados por volta de 00:30 e, ao chegarem ao local, encontraram 4 vítimas penduradas em árvores pedindo socorro. Com a ajuda de populares, as vítimas foram levadas ao hospital de Itabaianinha. Os veículos foram arrastados pela correnteza. O corpo de um caminhoneiro foi resgatado por mergulhadores. Os veículos que caíram na cratera foram 2 caminhões e um carro de passeio. Equipes de engenharia do Departamento Estadual de Infraestrutura de Sergipe, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, além do Corpo de Bombeiros, estão no local. A rodovia está interditada e sinalizada. De acordo com a Sedurbes, assim que o nível da água baixar, os engenheiros vão avaliar como será feita a recuperação do trecho da via. É uma situação muito difícil, em várias regiões do país. Uma parceria entre o Google e o Serviço Geológico do Brasil, o SGB, anunciada em Florianópolis, Santa Catarina, vai possibilitar a emissão de alertas de inundações ribeirinhas no país. Este indicador combina dados como os níveis de água dos rios, indicadores meteorológicos e também imagens de satélite.
A ideia é que ao navegar pelo Google Maps, realizar pesquisas na busca ou acessar a nova plataforma de enchentes, a Flood Hub, os usuários recebam alertas e previsões sobre as condições dos rios. Não fazem parte desse sistema as cheias rápidas, que ocorrem em cidades nas cabeceiras ou com as chuvas em grandes centros urbanos. São disponibilizadas informações de cheias graduais, sobre as quais é possível enviar dados, por exemplo, de quanto a água deve subir em determinado período, permitindo deslocamentos. Relatório da Organização das Nações Unidas mostra que os brasileiros estão entre os mais expostos aos riscos de inundações ribeirinhas no mundo. Entre 2000 e 2019, mais de 70 milhões de pessoas foram afetadas por enchentes no país. A tecnologia já é utilizada em outros países, como Índia e Bangladesh. E agora, além do Brasil, vai estar disponível na Colômbia, no Sri Lanka e em 15 países africanos, como Chad, Nigéria, República do Congo e África do Sul. Em 2021, foram enviados 115 milhões de notificações e alertas de inundações para 23 milhões de pessoas na Índia e em Bangladesh. Atualmente, essas informações estão no site do Serviço Geológico do Brasil. A expectativa é que moradores de mais de 60 localidades terão disponíveis informações em tempo real. Nos próximos meses, a cobertura de alertas e previsão deverá ser expandida para outras regiões. Ferramenta muito importante, né? Que traz informações muito importantes, uma ferramenta que está para chegar aqui no nosso país. Gente, aqui no Pauta Aberta já falamos esta semana sobre a queda do desemprego no país, de acordo com números do Ministério do Trabalho e Previdência. Pois nesta quarta-feira, o IBGE divulgou um retrato sobre a queda do desemprego no Brasil, que caiu para 8,3% no trimestre terminado no mês de outubro. É um cenário de mais otimismo no mercado de trabalho. Isso porque a redução para 8,3% no trimestre foi a menor taxa para o período desde o ano de 2014. Uma estimativa feita anteriormente pela agência Reuters indica que o mercado esperava a taxa de desemprego um pouco mais alta, em 8,5%. Foi um recuo de 0,8% se comparado ao trimestre anterior, terminado no mês de julho. Se a comparação for feita com o mesmo trimestre no ano passado, o recuo no desemprego chega a 3,8%. De acordo com o IBGE, o número de pessoas ocupadas atingiu o número recorde desde o início da série histórica em 2012, com alta de 1% e um total de 99 milhões e 700 mil pessoas em atividade hoje no mercado de trabalho. Neste mesmo período, o número de desocupados caiu. São agora 9 milhões de pessoas, 8,7% a menos na comparação com o trimestre de maio a julho. O menor nível de pessoas desocupadas desde julho de 2015, de acordo com o IBGE. Neste último trimestre, de agosto a outubro, o número de trabalhadores com carteira assinada teve alta de 2,32%. São agora 36 milhões e 700 mil trabalhadores com carteira assinada no Brasil. O rendimento médio de quem está em atividade profissional também aumentou no período, para R$ 2.754, um avanço de 2,9% na comparação com o trimestre anterior. A maior alta de novos empregos formais, 3,3%, foi registrada no setor público do país, de acordo com o IBGE. Neste mesmo cenário analisado pelo IBGE, o número de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado também chegou ao número recorde, 13 milhões e 400 mil profissionais, uma alta aí acima dos 11% no período de um ano. E quem trabalha com carteira assinada recebe esta semana, precisamente hoje, a primeira parte do 13º salário, um dinheiro extra muito esperado nessa época. Claro, o alerta é sobre como fazer bom uso desse recurso a mais que chega, para ao menos começar um ano novo sem dívidas. O repórter Murilo Cardoso tem mais detalhes para a gente. Oi, Murilo. Empresas têm até essa quarta-feira, dia 30 de novembro, para pagar a primeira parcela do 13º. O depósito é dividido em 2 etapas e a segunda deverá ser paga até o dia 20 de dezembro.
Todos os trabalhadores com carteira assinada em regime de CLT têm direito a esse pagamento. As empresas também podem optar por creditar o valor integral até o fim deste mês. Aposentados, pensionistas e beneficiários do auxílio do INSS também recebem, mas neste ano, por exemplo, o pagamento foi antecipado nos meses de abril e maio. No caso dos aposentados inscritos após o pagamento do primeiro semestre, o 13º será acreditado neste mês. Mas se você chegou nessa época do ano e está endividado, endividada, o momento é de analisar as finanças e aproveitar para quitar essas dívidas com esse dinheiro extra. É o que explica a economista Ana Carolina Alves. Respeite sempre o seu planejamento financeiro. Antes de decidir o que você vai fazer com esse dinheiro, é necessário que você olhe para a sua vida financeira, para o seu orçamento, como ele está estruturado. Você está endividado? Se a resposta for sim, e se a entrada desse dinheiro te der a possibilidade de pagar, quitar essa dívida ou renegociar, talvez esse seja o momento ideal para que você faça isso. Então, consulte os feirões de negociação de dívida que acontecem no final do ano e tente negociar a sua dívida e quem sabe aí é o começo de uma jornada para que você saia do endividamento. E vale lembrar que o 13º é uma garantia aos trabalhadores formais urbanos, rurais ou domésticos desde 1962. E segundo especialistas em direito trabalhista, empresas que descumprirem a lei podem receber penalidade administrativa e também multa. Então, bom uso do 13º para todo mundo. Eu volto com vocês aí no estúdio. E a expectativa de vida da população paranaense cresceu. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o estado se destaca entre outras regiões do país. E mais uma vez a pesquisa mostra que a média de vida dos homens paranaenses é menor. A repórter Luciana Macedo tem os números detalhados para a gente. Luciana. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, a expectativa de vida do Paraná ela é superior à de outras 3 regiões do país: Centro-Oeste, Norte e Nordeste. De uma forma geral, a expectativa de vida do paranaense passou de 78 anos e 2 meses em 2020 para 78 anos e 5 meses em 2021. Mas quando a gente divide isso, o cenário ele muda um pouco. Para os homens que vivem nos 399 municípios do Paraná, a expectativa média de vida é de 75 anos e 1 mês. Já para as mulheres paranaenses, essa média chega a 81 anos e 9 meses. Essa tábua de mortalidade ela é feita pelo IBGE desde 1999 e essa metodologia ela é recomendada pelos organismos internacionais e reconhecida pelos usuários de dados demográficos, incluindo aí os órgãos públicos das 3 esferas de governo e também as principais instituições acadêmicas do país. Segundo o relatório, com base nesse cenário atual, a expectativa de vida do Paraná, no Paraná, ela deve ultrapassar a faixa de 80 anos em 2028. Já para os homens, essa média deve ser alcançada somente em 2052, o que evidencia que é então um público que procura menos os serviços de saúde ou que só procura quando o cenário da doença ele já está mais avançado. Agora, o que faz com que então o paranaense tenha essa expectativa de vida acima da média? Bom, são programas, que são desenvolvidos aí justamente para proporcionar a qualidade de vida. Aqui no Paraná, por exemplo, vários programas têm aí se preocupado em cuidar da saúde e do envelhecimento, proporcionando um envelhecimento saudável. Existem programas como, por exemplo, o Condomínio dos Idosos, os Centros de Convivência para Idosos, também o Renda Agricultor Familiar e a Rede de Certificação Internacional de Cidade Amiga do Idoso. Trabalhos como esses fazem com que a expectativa de vida ela aumente. Volto com vocês. Veja no próximo bloco, pesquisadores japoneses e norte-americanos revelam os resultados positivos dos efeitos de uma droga experimental que consegue retardar os danos causados ao cérebro por causa do mal de Alzheimer. Você vai ver ainda, a baguete francesa e o rum cubano agora estão na lista da Unesco de Patrimônio Cultural da Humanidade. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela companhia. Pesquisadores americanos e japoneses divulgaram esta semana os resultados da utilização de uma droga experimental que retardou moderadamente o inevitável agravamento do mal de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença silenciosa e muito triste, que lentamente destrói habilidades de memória e pensamento. Afeta, além disso, outras funções mentais muito importantes. O lecanemab, produzido pela empresa americana de biotecnologia Biogen, juntamente com a farmacêutica japonesa Eisai, já havia mostrado resultados positivos em setembro, quando foi anunciado que a droga diminui cerca de 27% a taxa de declínio cognitivo em uma escala de demência clínica durante um período de 18 meses. Agora, as empresas divulgaram os resultados completos do estudo, com quase 1.800 participantes entre 50 e 90 anos, com Alzheimer em estágio inicial em um congresso em São Francisco, nos Estados Unidos. Os novos dados, embora bastante celebrados, mostraram que a droga é um anticorpo projetado para remover depósitos de uma proteína chamada beta-amiloide que se acumula no cérebro de pessoas com Alzheimer. Ela foi associada a um tipo perigoso de inchaço cerebral em quase 13% dos pacientes que participaram do estudo. Para a Associação de Alzheimer dos Estados Unidos, o resultado do estudo é importante justamente porque mostra que a droga ataca a beta-amiloide, um dos principais fatores responsáveis pela progressão do Alzheimer, mas faz uma ressalva ao afirmar que isso não é uma cura, e sim uma tentativa de retardar o desenvolvimento do Alzheimer. As empresas agora estão buscando a aprovação da droga com a Agência de Alimentos e Medicamentos, a reguladora norte-americana FDA. Segundo a agência Associated Press, uma decisão sobre a aprovação do medicamento é esperada para o início de janeiro. Esperança aí, para tantos milhões de pacientes pelo mundo. Bom, e aqui no Brasil, nessa época de calor e chuvas, é preciso aumentar os cuidados para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Agentes de endemias estão percorrendo bairros em Fortaleza com o objetivo de eliminar esses focos do mosquito, uma vez que 80% dos focos são encontrados nas residências. Com material e vistoria afiados, os agentes de endemias vão de porta em porta. É o mutirão de combate às arboviroses que continuam atacando. Dengue, zika e chikungunya não deixaram de contaminar as casas. Os cuidados devem ser permanentes. Essa visita ela tem dois objetivos. Um focal, que é aquele onde a gente busca o foco, faz a orientação para a população e se acha, elimina. E o segundo, o educativo. Então a gente também aborda um pouco mais, e de forma mais lúdica, se necessário, os cuidados, como combater, qual a importância, por que evitar. Se eles identificarem que a pessoa tem muito inservível, que esses inservíveis podem estar servindo para acumular água no período da chuva, a gente deixa uma sacola ou mais, a depender da quantidade, marca com ele um dia que o serviço de coleta da prefeitura vai passar e ela faz a coleta desse material, coloca na rua para o serviço ficar retirando. Só aqui no Vicente Pinzon serão mais de 2.000 visitas domiciliares, 32 quarteirões percorridos, numa força-tarefa dos agentes de endemias. Eles explicam na prática todos os cuidados necessários. Essa casa aqui, ela vai atrair um mosquito, A caixa d'água está descoberta, não está vedada, tem lixo, depósito espalhado por todo o quintal que vão acumular água e aqui, consequentemente, atrair um mosquito, Essa aqui já é a forma correta que deve ser. A caixa está vedada, a caixa d'água, o quintal está limpo, todos os depósitos estão emborcados aqui, como vocês podem ver, tudo emborcado embaixo de uma área coberta. E a escolha do Vicente Pinzon se explica. Só esse ano foram registrados mais de 1.000 casos de arboviroses por aqui. Por isso, a dona Graça não relaxa. Deixar a água parada, nem deixar a planta dentro d'água. Eu não tenho, eu tenho muita planta, mas só na areia. A caixa d'água sempre vedada, Vedada, Para evitar isso. Os outros lá, balde e pneus? Não tenho. E todo esse trabalho é muito importante porque olha só esse dado, de cada 5 focos do mosquito encontrados, 4 são dentro das residências. Por isso, a tarefa de casa é fundamental. Todo mundo sabe o risco, o perigo que todo mundo corre, Mas algumas pessoas... Relaxa. Não tem o cuidado que todas têm,
Aí, mas se todas colaborassem, fizessem sua parte, eu acho que seria melhor, né? Porque ia evitar esse foco que está de novo, né? Agora é cada um continuar fazendo sua parte e não relaxar na prevenção. Todos já aprenderam como e o que fazer. É essencial realmente para a gente quebrar esse ciclo de transmissão da dengue, da chikungunya e, graças a Deus, não tendo mais, mas possivelmente também do Zika vírus. Recado dado lá em Fortaleza, hein, gente? Hora daquele nosso papo sobre Copa do Mundo. Agora, 3 grupos já estão definidos. Já temos 6 seleções classificadas para as oitavas. Pelo menos 2 confrontos já definidos. Olha só. Jogando na terça-feira no estádio Al Bayt, a Holanda venceu a seleção do Catar 2-0 e garantiu o primeiro lugar do grupo. Com 3 derrotas em 3 jogos, os donos da casa estão eliminados. No outro jogo do Grupo A, no estádio Califa Internacional, o Equador jogava pelo empate, mas perdeu para a seleção de Senegal 2-1. O resultado garantiu os africanos na Copa. O Equador está eliminado. No Grupo A, a classificação ficou assim: Holanda em primeiro lugar com 7 pontos, Senegal em segundo com 6. Equador ficou com 4 pontos, Catar 0. Também na terça, pelo Grupo B, no Al-Tumama Stadium, os Estados Unidos venceram o Irã 1-0 e garantiram assim o segundo lugar no grupo. No outro jogo do Grupo B, a seleção da Inglaterra não tomou conhecimento de País de Gales, 3-0, jogo disputado no estádio Ahmad Bin Ali. Veja então como ficou a classificação final no Grupo B. A Inglaterra terminou na ponta com 7 pontos. Em segundo lugar, Estados Unidos com 5. Em terceiro, o Irã com 3 pontos. E o último do grupo foi o País de Gales, que ficou com 1 ponto apenas. Nas oitavas de final já são 2 jogos definidos. Sábado, ao meio-dia, horário de Brasília, no estádio Califa Internacional, tem Holanda e Estados Unidos. 2 equipes invictas até agora nesta Copa. O outro jogo será entre Inglaterra e Senegal, domingo às 4 da tarde, no Al Bayt Stadium. Bom, e acabou de ser definido, né, depois dos jogos do início da tarde aqui no Brasil, o Grupo D da Copa do Catar. A gente vai ver aqui na tela como é que ficou. Olha só, a França jogou hoje com a maior parte dos reservas, né, e foi derrotada, surpreendida pela seleção africana da Tunísia. Jogo no estádio Cidade da Educação, que ocorreu hoje meio-dia. No jogo entre Austrália e Dinamarca, a favorita para passar às oitavas era a Dinamarca, foi derrotada pela Austrália no estádio Al Janoub e a Dinamarca está fora da Copa, passou em segundo lugar a Austrália. A classificação ficou assim: França e Austrália com 6 pontos, né, passaram para as oitavas. Nos critérios, a França em primeiro lugar, a Tunísia ficou em terceiro, a Dinamarca foi a lanterna do grupo, uma grande decepção aí deste Grupo D, né, porque ela era a favorita para passar aí em segundo lugar pelo Grupo D. Neste momento, nós estamos com 2 jogos acontecendo, né? Argentina e Polônia, 0-0 neste momento, jogos no intervalo. A Arábia está jogando contra o México, 0-0 também. Com estes resultados, a Polônia ficaria em primeiro lugar e a Argentina em segundo lugar. Aí teríamos o cruzamento entre França e Argentina, que seria uma repetição do que ocorreu em 2018. França e Argentina se encontraram na Copa da Rússia nas oitavas de final. E teríamos do outro lado Polônia contra a Austrália, né? Essa é a expectativa com os resultados deste momento. Então, só atualizando aí os números da Copa do Mundo agora. Mudando de assunto, a gente já se acostumou a ver nos filmes, né, os franceses levando as baguetes para casa. Pois a famosa baguete francesa foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. Além do clássico pãozinho da França, a elaboração do rum em Cuba também entrou na lista de bens imateriais da Unesco, a Agência de Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas, que reúne aproximadamente 600 tradições de mais de 130 países. A elaboração do rum em Cuba e a fabricação da baguete na França são patrimônio cultural e imaterial da humanidade e merecem ser protegidos. A declaração foi feita pela Unesco nesta quarta-feira. A inscrição nessa lista, anunciada pela Unesco durante um encontro em Rabat, no Marrocos, representa um apelo aos respectivos governos para que cuidem e mantenham vivo este patrimônio ancestral.
por mais de 155 anos. 8 gerações de mestres acumularam conhecimentos sobre o preparo do rum cubano para transmiti-lo oralmente e na prática diária aos seus aprendizes. Este rum leve, com teor alcoólico de 40%, é obtido a partir do melaço de cana e é envelhecido em barris de madeira antes do consumo. A geração que atualmente guarda esse conhecimento é composta por 3 primeiros mestres, 7 mestres e 4 aspirantes. Este seleto grupo é o repositório, guardião e transmissor do conhecimento, originado com o boom agroindustrial açucareiro do século XIX. Já a baguete francesa, com uma crosta crocante e miolo fofo, é um produto relativamente recente. Surgiu em Paris no início do século XX e atualmente é o pão mais consumido em toda a França. Todos os anos, cerca de 6 bilhões de baguetes são vendidas, o que significa que quase 12 milhões de consumidores compram o alimento nas padarias todos os dias. Mais do que o próprio produto, a Unesco premia com esta distinção o savoir-faire, a forma particular de preparar, amassar e assar este pão, que sofreu, como tantos outros sucessos da culinária francesa, os abusos da industrialização. O prêmio é um reconhecimento às padarias tradicionais que vem fechando na França, principalmente no interior. Segundo dados do Ministério da Cultura, em 1970 havia cerca de 55 mil padarias artesanais e hoje há 35 mil. A gente vai continuar falando de comida, mas uma comida bem deliciosa, né? Cheia de surpresas, que é a comida mineira. Nessa hora, um pãozinho de queijo com doce de leite caipira vai muito bem, não é mesmo? Pois Minas Gerais, por conta dessas delícias da culinária, vai ganhar um museu para ajudar a contar a história da culinária do estado. O Museu da Cozinha Mineira será instalado em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, num casarão antigo e tombado. Esse prédio aqui atrás é um prédio histórico do final do século XIX, um prédio que já é tombado pelo município e que agora começa a ser restaurado para se tornar, então, a sede do Museu da Cozinha Mineira. O museu com muitas experiências, obviamente, porque ele será um museu dos sentidos, né? Para que você perceba os vários territórios de Minas Gerais, é uma pesquisa ampla, ele não está concentrado numa determinada região, apesar de ser Santa Luzia, a terra nascedoura, mas ele quer trazer experiências do Cerrado, experiências da caatinga do alimento e de como fazer o alimento. Então ele terá muitos elementos audiovisuais, assim também como peças da nossa história das cozinhas. Ele vai ser bem amplo, né? Vai ter também acervos, vai ter também momentos interativos, vai ter aulas, né, de culinária, onde as pessoas vão poder ter aqui cursos, né? Nós temos o Sistema S também que está como parceiro aqui, vai implantar aqui diversos temas voltados a esse público de ensinar, de treinar e capacitar também as pessoas às artes da cozinha mineira. Agora, já entrando no clima de Natal, né, já virou tradição em Curitiba as crianças cantando na janela no centro da cidade. Um espetáculo que emociona a plateia na capital do Paraná, né, que já foi visto por público de todo o país, né, que vem para Curitiba. Bom, a tradicional apresentação deste ano do Coral das Crianças vai ter uma transmissão especial aqui pela TV Evangelizar no domingo, dia 11 de dezembro, às 11 horas da noite. A repórter Marcele Nogueira tem as informações. E após 2 anos de espera, as famosas janelinhas do Natal curitibano voltam a receber o Coral das Crianças. E tem novidade nesse ano. A estreia está marcada para o dia 9 e você que acompanha a TV Evangelizar por todo o Brasil vai poder assistir esse espetáculo, uma transmissão ao vivo no dia 11 de dezembro, a partir das 8 horas da noite. O tema da 32ª edição do Natal do Bradesco surgiu de 5 cartas supostamente escritas pelo Papai Noel. Papai Noel escreveu cartas para várias crianças, mas nós escolhemos 5 cartas. Uma carta que fala sobre liberdade, fala sobre imaginação, uma carta que fala sobre natureza, uma que fala sobre as diferenças das pessoas, né, que fazem elas únicas, uma carta para uma pessoa que não gosta do Natal, mas na verdade ela não sabia, e o Papai Noel conta para ela o que é o verdadeiro espírito do Natal, e uma carta que o Papai Noel escreve para todo
mundo falando de esperança, de amor, de união, de tudo que a gente precisa para os próximos dias. O coral é composto por cerca de 80 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento, apoiadas pelo programa Educação da Instituição Financeira, e conta com o apoio de mais de 500 pessoas envolvidas nos bastidores, para garantir que as apresentações sejam inesquecíveis. O Natal do Palácio Avenida, ele proporciona para ela todo esse processo de enriquecimento social, cultural, de poder sair, né, da sua instituição, encontrar outras crianças, estar no teatro. Ainda além disso tudo, eu tenho todo o espetáculo. Então eu vou à janela, eu vou ser aplaudida por milhares de pessoas, eu vou ter uma roupa diferente, a minha música preferida é essa, então essa eu vou cantar mais, eu fiz muitas amizades. Então, o que fica como memória afetiva, né, o resto da vida? São memórias afetivas positivas que ficam na sua vida. Além de ser um espetáculo para o público, a ideia é impactar positivamente a vida dessas crianças assistidas. As apresentações acontecem nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, a partir das 8 horas da noite, no Palácio Avenida, que fica na região central de Curitiba. A tradicional apresentação é gratuita e aberta ao público. Essa é a 5ª vez que a Kimberly participa como coralista, mas dessa vez tem um gostinho especial. Quando eu comecei o coral, eu vi aquelas pessoas, os maiores, fazendo solo e tal. Eu sempre tive o sonho de fazer solo. Aí, esse ano eu tô realizando um sonho. E além de solo, eu vou estar na janela principal, eu vou estar, tipo assim, eu tô muito feliz. Todo ano, com a chegada do Natal, essas crianças trazem um espetáculo inesquecível para a cidade, que sim, é visto por todo o país, pelo público de todo o país. Então, ressaltando para você de casa, no dia 11 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, essa festa de Natal tão especial das crianças cantoras em Curitiba será transmitida ao vivo aqui na telinha da TV Evangelizar, e você não pode perder. Gente, Pauta Aberta está acabando. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de quarta-feira. A gente se vê amanhã. Tchau.